Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teorias aqui no Falando Nisso. Hoje é dia de vídeo polêmico, porque teoria que não gera controvérsias não é teoria. O tema de hoje é Lilith, a suposta primeira mulher de Adão, supostamente omitida da Bíblia. Mas antes de começarmos, vamos relembrar uma coisinha aqui. Todo o conteúdo que será apresentado é de natureza profundamente informativa, sem objetivo de favorecer ou divulgar qualquer crença religiosa. Então você, hater fanático religioso em potencial, tenha a mente aberta. Você não precisa acreditar em nada do que vamos falar, e nós não podemos te provar absolutamente nada. Por isso é uma teoria e não um fato. Agora, sem mais avisos e sermões, vamos para nossa teoria. No primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte de Torá e da Bíblia, Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mas logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde foi parar a mulher do primeiro capítulo? É só no segundo capítulo que Eva é criada, e no terceiro que recebeu seu nome. Essa inconsistência sugere que parte do texto tenha sido editada ou removida. O registro mais antigo dessa figura está nas gravuras dos amuletos de Arslan Tash, relíquias que datam do século 7 a.C. Alguns historiadores argumentam ainda que Lilith é mencionada ainda antes, na demologia suméria do terceiro milênio a.C. Na Épica de Gilgamesh, poema mesopotâmio de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como demônia. Ou seja, Lilith já era conhecida antes de compilarem o Gênesis, o que reforça a teoria de que foi apagada da história. Segundo o alfabeto de Ben Sirá, um dos textos que compõe a coleção dos escritos rabínicos chamado Talmud, Lilith foi criada a partir da poeira junto a Adão, portanto antes de Eva. Mas ela negou-se a deitar sobre ele na hora do sexo por não se sentir inferior e, em protesto, abandonou o Éden, ou seja, segundo o antigo folclore judaico, Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e para o catolicismo, regiões patriarcais. Outra evidência de que Eva não foi a primeira pode ser encontrada nos versículos da sua criação. No capítulo 2 do Gênesis, em várias edições do texto, Deus decide dar ao homem uma companheira idônea, o que sugere que alguma primeira parceira não idônea já tinha sido criada antes. Reforça ainda mais essa teoria a fala de Adão em certas edições da Bíblia, como King James atualizada. Quando vê Eva, esta sim é osso dos meus ossos. Outro motivo para Lilith ter sumido do Gênesis é histórico. Durante anos no século 7 e 6 a.C., os hebreus patriarcais da tradição judaico-cristã ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônicos passaram a adorá-la, cultuando-a como uma deusa da fertilidade. Por ser adorada por seus captores babilônicos, os hebreus retiraram Lilith do mito da criação da humanidade, e subsequentemente do Gênesis judeu e católico. Lilith também é citada no livro de Isaías, na parte tanto de Torá quanto na Bíblia. Porém, ao longo de diversas traduções, o seu nome foi sendo suprimido até virar animal noturno ou uma coruja. Só algumas traduções que usam como base os textos do hebraico mais antigos mantém Lilith em Isaías 34, no trecho em que o profeta descreve como a ira de Deus destruirá a Babilônia e, na terra desolada, Lilith encontrará um lugar para repousar. Ou seja, o profeta conhecia a figura da primeira mulher. Textos hebraicos e rendições artísticas de Lilith a descrevem como uma mulher alada e serpentina. Então, dá para associá-la a uma figura de serpente alada do Éden. A Igreja Católica, em particular, deu um delete definitivo na única menção dela dentro da Bíblia na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento. Nele, a Igreja decidiu tomar oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução para o latim do século IV que já havia trocado a palavra Lilith em Isaías 34 por Ibis. A adoção de uma versão da Bíblia que já tinha dado sumiço em Lilith permitiu que ela fosse aos poucos desaparecendo da tradição católica. A teoria acadêmica
denominante sobre Gênesis, diz que incoerência entre o primeiro e o segundo capítulo seria reflexo da tentativa de juntar dois mitos de criação em um livro só, e não sinais de que parte dele foi apagada. O Gênesis é aberto à interpretação. Há quem leia o primeiro capítulo como um resumo geral da criação do mundo, para só no segundo entrar em detalhes. Tanto Gênesis quanto Isaías são textos muito antigos que têm origens incertas e passam por diversas traduções até as versões finais atuais que diferem entre si, ou seja, não existem versões definitivas dos livros. Todas as conexões entre a figura do folclore judaico Lilith e as civilizações pré-cristãs são contestáveis. Algumas consideram os amuletos de Aslan Tesh falsificações. A passagem da época de Gilgamesh que cita Lilith pode ser uma adição do século 6 a.C., e seu significado é incerto. O único texto que de fato menciona Lilith como a primeira mulher de Adão é o alfabeto de Ben Sirá, do século 7, que alguns consideram satírico, embora faça mesmo parte do Talmud judaico. Textos sagrados não são livros de história. Discutir o que realmente aconteceu no Éden é igual a discutir se Capitu traiu Bentinho. Não há uma resposta. Para mais teorias malucas, não deixe de curtir e compartilhar. Dicas e sugestões de novos vídeos e quadros são sempre muito bem-vindas. Não deixe de acompanhar o nosso site. O link está aqui embaixo da descrição. E essa semana temos uma ótima matéria sobre evangelhos apócrifos. Não deixe de conferir no card aqui em cima, de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, e tchau!